Olá pessoal, nós estamos aqui com a Thaís Passo, ela é psicóloga, especialista em neuropsicologia e vai falar um pouquinho pra gente sobre as funções cognitivas e ajudar a gente a entender aqueles jogos do último vídeo, o que a gente está estimulando efetivamente a criança. Vamos lá? Thaís, a gente esteve aqui com a Adriana trouxe uns brinquedos muito legais para os pais poderem fazer em casa com os filhos. E eu te convidei aqui porque como você entende bem sobre o funcionamento cerebral, né? E para você poder falar para os pais a importância desses estímulos a partir dos jogos que a Adriana apresentou, e claro que todas as brincadeiras, todos os jogos têm, né, as suas funções ali naquele momento, mas para você poder falar um pouquinho para a gente, explicar um pouquinho sobre o que acontece nesse cérebro quando a criança está brincando. Então, a primeira coisa que a gente tem que ressaltar quando a gente fala dessa estimulação é que quando a gente faz essa estimulação, a gente está estimulando as funções cognitivas. O que são as funções cognitivas? São funções do pensamento, cerebrais. Então, assim, para funções cognitivas a gente vai falar de linguagem, de memória, atenção. E lembrando, assim, que não existe só um tipo de atenção, porque geralmente quando a gente se queixa de memória, a gente sempre fala, estou muito esquecida. Na verdade, não existe um tipo só de memória, existem diversos tipos de memória. Existe aquela que a gente chama de memória de curto prazo, de longo prazo, e existe memória semântica, que é das memórias, por exemplo, dos conceitos que a gente aprendeu, memória de trabalho. Então, existem diversos tipos de memória, diversos tipos de atenção. Então, as funções cognitivas abarcam essas funções do pensamento, cerebrais. Então, é mais ou menos isso que a gente vai falar quando a gente começar a falar sobre as brincadeiras, sobre as atividades que a Adriana havia falado. E aí você está falando, estou lembrando que a Adriana falou um pouco da importância da diversidade, né? Isso. Quanto mais a gente traz possibilidades de brinquedos diferentes, a gente está estimulando, então, a memória de uma forma diferente, a atenção de uma forma diferente. Seria isso, então? Isso, exatamente. É importante trazer brincadeiras diversas justamente para ter estimulação em diversos tipos de memória, diversos tipos de atenção. Então é muito importante não focar só numa brincadeira. A gente fala muito, por exemplo, do jogo da memória. É um jogo muito bom, realmente estimula a memória, mas ele vai estimular uma questão só, uma memória só. Um tipo de memória. Um tipo de memória só. Então é importante a gente diversificar em outras atividades. Ah, muito bom, porque muitos pais não sabem disso, né? Então, é importante você ter falado pra gente, para os pais entenderem, né? Ah, meu filho, estou estimulando a memória do meu filho jogando o jogo da memória. Você está estimulando uma possibilidade. Isso, exatamente, exatamente. Muito bom, Thaís. Vamos pegar os jogos que a Adriana deixou aqui pra gente, para você poder explicar um pouquinho? Vamos. Vamos lá. Vamos começar primeiro por esse aqui. Essa daqui é uma atividade muito interessante. Primeiro vou falar um pouco da parte que você havia dito da criança pintar. Quando a criança pinta, por exemplo, você sugere cores para a criança, ou a criança mesmo pensa em cores, ela está usando a questão da memória semântica, que são esses conceitos aprendidos da escola. Então, por exemplo, quais são as cores, saber que esse é o azul, essa é a verde, isso tudo é a memória semântica. Então, por exemplo, o formato, você indicar para ela que é um formato mais triangular, por exemplo, vem da memória semântica, né? É importante ela fazer associação de que isso é o verde, que vai colocar aqui. Então, também é uma questão de memória de curto prazo, dela ter que saber que precisa colocar o pregador aqui. A questão da coordenação motora fina, né, que a Adriana falou. Esse movimento que nós fazemos com os dedos, de abrir e fechar o pregador. Por exemplo, da criança amarrar o sapato. Isso tudo é uma coordenação motora fina. Que exige um movimento de pinça, né, para a criança poder fazer. Isso, movimento de pinça, isso mesmo. Então, isso tudo engloba a questão da memória, dela se orientar das cores, da onde colocar cada pregador. Então, essa brincadeira envolve essas funções, assim.
Você pode também diversificar, mas... Criar outras coisas. Criar outras coisas em cima, mas a base é mais ou menos essa. Quanta coisa estimula no cérebro da criança essa simples brincadeira. Exatamente, exatamente. Uma outra atividade que ela falou, essa que é muito legal dos cotonetes, ela também estimula essa percepção da cor, né? De onde colocaria o cotonete. Ela estimula muito a atenção dela. Então, por exemplo, ela vê os objetos, ela vê os cotonetes, e aí estimula um pouco da atenção dividida, que ela tem que focar aqui no que ela está vendo, e um pouco para a memória de curto prazo, e para os cotonetes, observar quais que tem as cores, e ainda tem que colocar no formato. Então ela tem que ter uma orientação visoespacial, que é observar em que posição estão os cotonetes e onde ela poderia colocar. Até uma coisa interessante para as crianças um pouco maiores é fazer de forma espelhada. Então, por exemplo, o N, né? O N, o normal dele é estar dessa forma, mas talvez inverter a posição do N para que ela possa estimular ainda mais essa orientação visoespacial, né? A percepção, lembrar um pouco de como seria, então na memória, lembrar como seria essa forma espelhada, se orientar para ir posicionar os cotonetes. Para representar isso, né? Isso, para fazer a representação. Então, assim, isso seria mais para crianças maiores, né? E vai tornando cada vez mais desafiante e estimulando cada vez mais essas funções executivas todas que a gente estava falando antes. Exatamente, porque na criança essas funções cognitivas, elas ainda não estão formadas. Elas vão se formar completamente lá para a maioridade, por volta dos 20, um pouco a mais dos 20 anos. Então é muito importante a gente, desde cedo, desde nova, já estimular essas funções, já instigar ela a fazer brincadeiras mais lúdicas, que elas, façam outros tipos de atividades, né? E, por fim, uma outra atividade que foi muito interessante que a Adriana trouxe, essa que se assemelha um pouco até ao jogo da velha, né? Sim. Se a gente for parar para pensar, que é uma atividade que você precisa ter um raciocínio, porque você não pode você tem que encurralar outra pessoa, então você tem muito da orientação espacial. E criar estratégia, né? Criar estratégia, tem um raciocínio. Tem também que a gente chama de controle inibitório, que é o controle do impulso, então não sair botando em qualquer lugar. E o controle inibitório ainda não está muito desenvolvido na criança, né? Então, é muito importante desde cedo já estimular esse controle. Então, essa atividade é muito importante, principalmente por causa dessas atividades. Então, essa estimula funções diferentes daquele outro jogo do cotonete. Exatamente. Apesar do jogo do cotonete também, de uma certa forma, ter essa questão do controle do impulso, controle inibitório, essa é o que estimula ainda mais. Porque você precisa observar onde estão as pecinhas do seu adversário, né? Para você poder pensar em todas as possibilidades e se organizar. Então, tem muito controle do impulso nessa atividade. Thaís, aprendi muita coisa bacana, importante aqui com você, e eu acho que os pais também que estão assistindo a gente, queria te agradecer imensamente por você ter vindo aqui compartilhar com a gente seus conhecimentos, tá bom? Eu queria agradecer pelo convite, eu gostei muito de estar aqui, eu espero que o que eu passei ajude muito os pais a brincar com seus filhos, a estimular os seus filhos, que é uma idade que é muito importante, a estimulação. E eu queria agradecer a todo mundo que está vendo esse vídeo. Muito obrigada. Se você gostou das contribuições da Thaís, curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe Estúdio da Criança nas redes sociais.